Olá, eu sou Flávio Azevedo, fazer com vocês agora a análise do último jogo do Coelhão, terceira rodada, vitória de 3-1 sobre o Amazonas. Para você que não estava lá no estádio, é torcedor de internet e radinho, acha que o placar foi fácil, né? O jogo foi fácil. Porém, não existe jogo fácil quando o seu treinador não tem minutagem, o seu elenco é fraco, os horários são ruins, ou seja, tudo atrapalha uma Série B que a gente não sabe onde passa, entendeu? Porque os clubes não tem a parceria entre eles não são unidos, ou seja, todo mundo passa e ninguém assiste. É muito problema isso. Os clubes precisam se unir mais no país, formarem as ligas de verdade e não essas ligas de dirigentes querendo abocanhar uma grana, ou seja, vai ser essa confusão, Série B, Série C, Série D e assim por diante, beleza? A Série A já tem aquele problema de cada equipe recebe uma cota diferente, ou seja, querem evoluir, mas não se unem entre eles, entendeu? É cada um por si. Ah, mas o que tem isso a ver com o jogo, Flávio? Tem a ver que o inútil do treinador, após o jogo, ao invés de falar da vitória, bela vitória que o time teve, ele foi lá para o microfone, conversar fiado, falar mal dos torcedores, como se fosse ele fosse responsável por pagar o ingresso, por a gente pagar o transporte, o jogo acabando quase meia-noite, como se ele pagasse o meu ingresso e o meu transporte. Ele queria que eu estivesse lá presente e ainda batendo palma para um tanto de jogador que não tem qualidade nenhuma. Entendeu? Treinador, treine e cale, tá? Não tente ensinar torcedor a torcer, não. Eu tenho mais tempo de estádio do que você tem de idade. Beleza? Por exemplo, fica na sua que é melhor se você quiser garantir o seu emprego no Coelhão. Beleza? O seu trabalho, se a gente pegar... No Campeonato Mineiro, passamos vexames. Aimoré, como é que é o nome da equipe? Não ganhamos do Uberlândia. E aí? Muito difícil. Só classificamos para a fase decisiva porque o Betim ganhou do Atlético no confronto. Senão, não teríamos nem classificado. Willy Batista, fique mais calado e trabalhe melhor, beleza? E quanto ao jogo... Logo no início da partida, o time ficou acuado, como eu sempre digo, esse treinador pé de chinelo não estava sabendo aproveitar as características principais dos jogadores, principalmente os jogadores de ataque, Fabinho, Figueiredo, o próprio veterano do Bigode, todos são jogadores de contra-ataque, de velocidade. Ou seja, não dá para você armar um sistema de marcação-pressão. Você tira esses caras do jogo fazendo isso. Eles precisam de espaço. A característica principal deles são de ganhar as jogadas na velocidade. Quanto mais a marcação é pressão lá em cima, mais difícil fica para o seu elenco. É por isso que o time teve tanta dificuldade até contra time pequeno. Time pequeno, por exemplo, já fica lá atrás. Aí você manda os seus jogadores jogar sob pressão, aí acaba com as características principais dos jogadores. Eles não desempenhando um bom futebol. Por quê? Porque o treinador sem minutagem não conseguia enxergar isso. Todos os torcedores criticados lá, que ele chamou de torcedor de internet, conseguia verificar isso melhor do que ele. Ele e essa comissão técnica que ganha grana e não sabe nem enxergar o óbvio do jogo. Aí o que acontece? Em um contra-ataque, a equipe toda da América lá atrás, uma roubada de bola, aí o Fabinho recebeu o passe pela lateral do campo, em velocidade, ele deu 2, 3 toques na bola, em velocidade, encontrou o volante Miqueias aparecendo como elemento surpresa e apareceu como um atacante e finalizou muito bem como se fosse um atacante, abrindo o placar, fazendo um golaço lá no ângulo.
Aos 4 minutos apenas, em um contra-ataque, aproveitando a característica dos jogadores, abrimos o marcador. Beleza? Aí o que acontece? Esse gol muito próximo do jogo, do início do jogo, mudou a história e a situação. Só que o Coelhão, ao invés de continuar recuado, trazer o adversário para cima do seu campo, tentou essa danada de marcação-pressão. Ou seja, não aproveitando as características do time. Beleza? Aí ficou naquele toque de bola para lá e para cá, sem saber aproveitar a situação. Em vez da gente recuar, fingir que estava com medo do adversário para atraí-los para o nosso campo e partir em velocidade. Não fizemos isso na primeira etapa. Estávamos ganhando de 1-0, correndo o risco de um gol maluco de empate. Até que uma jogada deles aconteceu isso. Em um cruzamento despretensioso para a nossa área, o jogador atacante deles estaria inclusive impedido. Aí o Ricardo Silva, descoordenadamente, igual um maluco, empurrou a bola para o fundo do nosso próprio gol, empatando a partida, deixando uma partida que estava ganha naquele estilo. Será que o América vai entregar o ouro de novo, como já fez várias vezes? A torcida ficou nesse sentimento e o jogo foi para o intervalo empatado. Queria que saia aplaudido? Não tem como, né? O time não matou o jogo e o nosso zagueiro, quiçá ex-capitão, entregou a paçoca para o adversário, deixando assim a torcida apreensiva. Aqueles heróis e guerreiros, mais de 1.000 torcedores que ainda foram ao estádio, numa véspera de feriado, um tempo maluco que a qualquer momento chove, várias pessoas viajando, ainda conseguimos levar mais de 1.000 torcedores. Um ingresso com preço que não está bacana, está salgado para a Série B, mas a diretoria não entende isso, não vende ingresso de maneira mais fácil para a torcida, tudo é através do mundo virtual. Engraçado que você é o treinador michuruca, medíocre, você está falando de torcida de internet, o ingresso é vendido por esse meio. Você não deve saber, né? Você está criticando o torcedor virtual, você não sabe o que significa torcer pelo América, não sabe qual que é o significado do americano guerreiro, fiel, sempre lá na arquibancada, independente do placar. Somos nós que colocamos a cara à frente e dizemos para todos: ó, eu sou americano, não gosto de Atlético Cruzeiro, detestamos, somos coelho, você está de passagem, em breve está fora do clube, que você escreva uma história boa. Para de falar M no microfone, não abra a boca da torcida do América, você não tem esse direito, deveria ter sido demitido já, nem a habilidade de pedir desculpa você não teve ainda. Voltamos para a segunda etapa, e aí sim, o sem minutagem parece que acordou no intervalo, de repente ele até leu na internet a opinião da torcida, sabendo que a equipe é de velocidade, e logo no segundo tempo, em mais uma jogada de contra-ataque, fizemos o segundo gol. Após um belo passe do Figueiredo para o Miguelito, isso que a gente tinha pedido, que não tinha condições do time ficar jogando com 3 volantes, nesse esquema que ele queria. Volante, só sabe ter característica de marcação. Quando você jogou no contra-ataque, um dos volantes saiu no contra-ataque e tornou-se atacante. Em vez de você entrincheirar o meio somente com o volante, você escalou o Miguelito na primeira etapa e o Figueiredo ficou mais recuado, como se fosse um meio armador. Ele deu o passe para o Miguelito, que da entrada de dentro da área já deu um belo chute para o gol, uma boa defesa do goleiro adversário, e a bola sobrou nos pés do Fabinho, que estava atento e só empurrou a bola para o fundo do gol. Aos 4 minutos também fizemos o segundo gol da partida. Aí sim, aquele banho de água fria no Amazonas, que partiu para cima e ajudou ao nosso time a aproveitar as características melhores dos nossos jogadores.
de velocidade e saída em contra-ataque. Logo à frente tivemos a outra oportunidade, numa bola tomada antes do meio de campo pelo meia Fabinho. Ele viu o Figueiredo centralizado e fez um belo lançamento para o Figueiredo, que na velocidade chegou à frente do seu marcador, driblou tranquilamente o goleiro e empurrou a bola para o fundo do gol, fazendo o terceiro gol. Com cambalhota e tudo, comemorou esse gol que possivelmente traria os 3 pontos obrigatórios contra o Amazonas, que é um dos últimos colocados na competição. Vencemos o Amazonas, obrigação. Vencemos o Botafogo, que é obrigação. É obrigação vencer esses times, principalmente jogando em nossa arena do Coelhão. Não tem que cantar vantagem. Ganhamos de times que vão figurar próximos ao Z4. O Amazonas está na zona de rebaixamento. O Botafogo está beirando lá. A tendência daqui a pouco está lá também. Ou seja, fizemos 6 pontos obrigatórios contra times que não vão lutar pelo acesso. É para comemorar? Sim, porque é vitória, tem que ser comemorada. Mas cumprimos nossa obrigação. Contra o Goiás, temos que cumprir a obrigação, porque jogando em casa tem que vencer. No mínimo, um empate temos que ter domingo. Jogo 8 horas da noite, véspera de feriado. É uma tendência que o campo esteja vazio de novo. Tá todo mundo viajando. Vai falar mal da torcida ainda após a entrevista? Espero que a equipe vença. É isso que estamos torcendo e esperando. Porque se a gente vencer, 3 jogos em casa, 3 vitórias. Estaremos cumprindo a nossa obrigação. Aí qualquer ponto somado fora de casa vai nos deixar permanecer lá no G4. É um jogo de confronto direto. O Goiás tem 7 pontos e nós temos 6 pontos. Vencendo, já ultrapassaremos eles. E no mínimo ficaremos em uma posição acima deles, podendo entrar ou não no G4, dependendo dos outros resultados. Mas se a gente vencer em casa, a gente já vai confrontar um adversário e ultrapassá-lo na pontuação. É a prova do 7 nesse domingo, porque será o adversário mais difícil enfrentado na Série B. O Remo foi difícil. O Remo é tão bom que apenas empatou com o Botafogo. O Remo foi bem, por quê? Porque o nosso treinador não soube posicionar a equipe. Partiu para cima do Remo e deixou um buracão, e o Remo no contra-ataque fez os gols. Esse treinador sem minutagem não sabe que fora de casa a gente não faz marcação-pressão. Faz ao contrário, deixa eles fazer a marcação e abrir espaço para os nossos contra-ataques. E assim aproveitaremos melhor as características dos nossos jogadores. Contra o Goiás do domingo, é um jogo que será equilibrado se a gente insistir em marcar. Desculpa, beber água aqui. Se a gente insistir na marcação, eu já fiz muito vídeo hoje. Se a gente insistir na marcação-pressão contra o Goiás, que é um adversário qualificado e tem ex-jogadores do Coelhão, eles vão aproveitar os contra-ataques, principalmente em cima dos nossos laterais. Os veteranos que são bons em campeonato estadual, visivelmente o Marlon não estava aguentando jogar, o Mariano é muito ruim e fisicamente está muito mal, não estava aguentando jogar. Quando o Júlio entrou no jogo, a defesa melhorou bastante e o Marlon visivelmente não vai aguentar a sequência de jogos. Já é para ter utilizado mais vezes o Paulinho na lateral esquerda. Deveria ter aproveitado o jogo de quinta-feira para isso, entendeu? Por quê? Porque o Paulinho, ele é novo e aguenta jogar 2 tempos. O Marlon está visivelmente fora de forma, não aguentando a intensidade na Série B, que é muito diferente do campeonato estadual. O que acontece? Estaremos correndo um sério risco se colocarmos Mariano na direita e Marlon na esquerda.
O treinador adversário, o Mancini, que conhece muito bem o Coelhão, vai jogar nas costas desses jogadores. E não teremos força mental se sairmos atrás do placar contra Juninho, Messias e outros que conhecem muito bem o Coelhão. É jogo de 6 pontos, como diz aí. Precisamos pelo menos de um empate domingo. Se você quiser pensar em subir para a Série A, é obrigação vencer domingo também. Por quê? Porque teremos duas partidas fora de casa após essa rodada. Se a gente não vencer em casa, vai ficar complicado, porque distanciaremos do G4 e faremos 2 jogos seguidos fora de casa. Aí a gente corre o sério risco, em vez de pensar lá em cima no topo da tabela, ficar olhando para baixo e vendo o Atlético, que está com 0 pontos, mas podendo se aproximar. Entendeu? Por exemplo, porque vencer em casa é obrigação, principalmente se a equipe planeja subir para a Série A. Por causa de muitos empates em casa e várias derrotas fora de casa, o time não ascendeu para a Série A de 2025. Se o clube não se estruturar com o pensamento de utilizar os jogadores que tem da melhor forma, a Série B vai ficar muito complicada. Vai ficar mais difícil ainda se o treinador continuar conversando bobagem, falando mal dos torcedores, os guerreiros e resilientes torcedores que ainda não deixaram esse clube fechar as portas. Beleza? Bela vitória, mas era obrigatória porque o adversário é muito fraco. Eles próprios sabem dessa debilidade deles, tecnicamente falando, beleza? São uma equipe fraca que, pelos jogadores, alguns que eles têm no elenco, fatalmente vão cair. Entendeu? Quem contrata aquele jogador que saiu do América dizendo que não aguentava mais futebol, e ele está como titular agora, nem vou falar o nome desse cidadão, sem caráter, na minha opinião. Time que contrata jogador desse tipo tem que cair mesmo. Eu vou torcer pela caída desse time. 4 vão cair, um deles que seja esse time aí, beleza? Domingo é dia de 3 pontos. Suem a camisa e respeitem a torcida. A torcida americana é a mais fiel de Minas Gerais. Não se esqueça disso. Vitória belíssima e aproveite mais os crias. Os crias estão querendo passagem. O Cauã Diniz está querendo passagem. O Júlio está querendo passagem. O Renato Marques merece mais oportunidade. É um absurdo você deixar o William Bigode, esse jogador em atividade. Valorize a nossa prata da casa. O Renato Marques merece mais chances. Não faça com ele o que você fez com o jogador Adson. Em vez de você conversar, você rebaixou ele para o sub-20. Não é assim que valoriza jogador, beleza? Ninguém vai esquecer dessa mancada que você deu. Ele não está jogando nada? Não é mandando ele lá para baixo que ele vai desenvolver, não, beleza? Eu sou Flávio Azevedo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Domingo é dia de vitória no Independência, na Arena do Coelhão, a partir de 20 horas contra o Goiás. Conto com 3 pontos domingo também.